Momento do brinde com Suzana Parelli. E aí, Suzana, como vai? Oi, Sandenberg, Cássia, ouvintes, muito boa tarde. Boa tarde, Suzana. Suzana vai falar hoje sobre os Brunelos, algo seguindo aí na linha que ela vem desenvolvendo, de falar dos eventos em torno do vinho italiano que tem se repetido aqui no Brasil. O tema hoje são os Brunelos. É isso aí, Sandenberg, Cássia, lembrando, né, a Itália está focando bastante no Brasil e por coincidência, assim, nessas 2-3 semanas eu tive a chance de encontrar com 3 produtores diferentes que têm Brunelos no seu portfólio. E sempre que a gente fala Brunello, o que eu percebo assim, é que o consumidor regala o olho, é um vinho que tem muita fama de qualidade, né? Apesar de ser um vinho, quando a gente pega na história do vinho italiano, é até um vinho relativamente recente, né? O Brunello tem sua denominação de origem em 1986, quer dizer, na década de 80, né? Quando a gente pega, né, a Toscana é muito mais conhecida, a Piemonte, né, a Toscana no lado dos Chiantis, né, Piemonte, nessas regiões tem muito mais história, mas o Brunello tem uma história mais recente, mas assim tem muita fama. E vale lembrar que mesmo com toda essa fama, no passado ele já enfrentou um escândalo grande, que foi chamado até de Brunello Gate, que é quando produtores colocavam vinhos que não era ali dessa região de Brunello no vinho para ter um vinho mais potente, mais encorpado. Mas mesmo assim o Brunello continuou com muita fama, com muito interesse do consumidor. E aí que eu estava contando, né? Eu provei, tive a oportunidade de conversar com 3 produtores diferentes que focam em Brunello e 2 deles que estavam chegando aqui no Brasil, né? O primeiro deles é um que chama Belpoggio, que a família do Henrique Martelloso foi uma família que tem história nos Proseccos, ganhou muito dinheiro com o Prosecco e decidiu investir nos Brunelos. E o outro, que foi até uma mulher que eu adorei conhecer, que foi a Nathalie Oliveiros, que ela vem de outro ramo de atividade e decidiu comprar um terreno, acabou tendo uma vinícola que chama lá Fiorita, que também na região de Brunello, e aí ainda tem toda a história de ser uma mulher. O mundo do vinho ainda ele é muito masculino e foi uma mulher que se impôs, que se fez valer pela qualidade dos seus vinhos, então é uma história que para mim, né, eu acho muito mais interessante. Agora, quando a gente fala de Brunello, né, e tipo assim, provei vinhos de safras verticais, que você vê que vem ganhando complexidade, né, que as casas estão efetivamente assim, investindo em qualidade e tudo mais. Só que o Brunello, ele não é um vinho barato, ele tem toda essa fama e tem todo... como assim, desde o terreno ser mais caro e tudo mais, e são vinhos que chegam aqui por um preço mais caro, assim, bem salgado, aliás. E aí, o que eu queria falar para os ouvintes, e hoje, Brunello, assim, essa região não dá para falar de vinho de R$100, de vinho de menos de R$100, são vinhos de maior valor. Mas o que me surpreendeu nesses 2 produtores é o rosto de Montalcino. Em vez do Brunello de Montalcino, os rostos, que são os vinhos, vamos dizer assim, de entrada, o irmão mais novo dos Brunelos, né, porque envelhecem, para falar a comparação, né, tipo um rosto de Montalcino, ele tem menos tempo de carvalho, enquanto um Brunello tem que ficar 2 anos em barrica, o rosto pode ficar só 6 meses, ele é mais leve, mais frutado, as vinhas podem ser mais jovens. Agora, são vinhos que também surpreenderam pela qualidade. E aí, quando a gente compara, por exemplo, esse La Fiorita, que eu gostei bastante, o rosto, aquela coisa. De novo, não é um preço, é um preço mais salgado, mas assim, o rosto custa 347 na importadora dele, que é a Qualimais. Só que quando a gente pensa no Brunello, o Brunello vale R$1.005, ou seja, é 3 vezes mais o preço de um rosso, e o rosso é um vinho que já dá um prazer bem interessante. E o mesmo no Belpoggio, que é essa outra vinícola que eu falei, que eles elaboram Prosecco e resolveram ter um braço no Brunello, que o Brunello dele está 810 e o rosso está 380. Então, para quem quiser entender um pouquinho do que é a Sangiovese nessa região de Montalcino,
A minha dica, assim, você não precisa começar com um Brunello, que efetivamente tem um valor muito alto, mas o rosto já te conta muito dessa região. Tá certo. O rosto de Montalcino já conta muito dessa região, é feito com a mesma uva com a Sangiovese e, enfim, uma elaboração um pouco mais simples. Exatamente. Suzana Marelli, obrigado, Suzana, e até a semana. Até a semana, bom final de semana para vocês. Até mais, Suzana.